Shalom. Boker Tov, para quem já está acordado, são 3 horas e 48 minutos. Eu acabo de filmar a lua, estou contente com isso. A melhor coisa que tem, né, é nós acompanharmos a lua olhando para ela, né, e não dando print, né, em calendário pronto aí da internet, que é tudo feito por computador, né. Se vocês forem observar, aliás, eu os convido a fazer isso, né? Entrem em vários sites que tem calendário lunar solar, vocês vão observar que eles já estão no fim do mês 6. Porque quando eles foram elaborados, eles não foram elaborados com a função de que um ano poderia ter 13º mês. E como o 13º mês, ele depende da colheita, depende da lua, depende de tudo isso, não tem como você adivinhar, né? Embora esse ano a gente soubesse desde o mês 11. Mas tem um ótimo segundo dia de trabalho. Então vamos lá, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade e finalizar hoje, né? Tolerância zero, a parte B, né? Que ficou faltando. Eu acredito que até o fim do dia vocês estejam com esse material já no ar, e eu vou ser bonzinho e eu vou distribuir a apostila dele. Eu quero ver se algum indivíduo que a pegue, né, acesse a nossa página e nos ajude, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma oração. Poderoso Pai, Criador Eterno, Yahu, temos a grata satisfação de estarmos aqui falando a sua palavra logo cedinho. Temos a grata satisfação de estarmos em paz contigo, em paz conosco, em paz em nosso lar. Temos a grata satisfação, Pai, de termos essa função de estudarmos, de aprendermos contigo e de passarmos isso para aqueles irmãos que estão com fome. Estamos tentando alimentá-los espiritualmente. Temos a grata satisfação, Pai, de sabermos que estamos aqui como guerreiros, né, do seu exército, para lutarmos contra a mentira, para lutarmos contra aqueles que enganam, para lutarmos contra aqueles que são ministros de Hasatã. Em nome de Yahushua HaMashiach eu agradeço, que assim seja. Bom, meus irmãos, então vamos lá. Tolerância zero, parte B. Como nós vimos na última partezinha, né? Nós até lemos um texto, que eu vou ler novamente, né? Onde nós vemos o que escreveu, né? Aqui é o profeta, né? No livro Lamentações, capítulo 4, versículo 9 a 12. Ele escreveu assim: mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram os seus próprios filhos. Esses lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu Yahu cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário
e o inimigo pelas portas de Yahushua. Livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 9 a 12. Então, algo desolador, né? E nós vamos partir nosso estudo a partir desse texto, né? Então, observe, meus irmãos, passados cerca de 500 anos, né, das lágrimas de Miá, né, Jeremias, sobre Jerusalém e do cativeiro babilônico, aquilo tudo, né, nasceu Yahushua. Perdão. Que também chorou, né, sobre a cidade. Na verdade, o choro de Hamashia foi mais, vamos dizer assim, um lamento, um pranto, um soluço, um clamor de quem sabia, porque conhecia as Escrituras e porque tinha o Espírito de Santidade do nosso Pai, o que iria acontecer em breve. E Yahushua profetizou ao povo, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que têm sido enviados a ti. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Então nós encontramos essas informações no livro de Lucas, né, no capítulo 13, versículo 34, e depois no 19, versículo 41 a 44. Observe, meus irmãos, essa predição ela foi cumprida praticamente 40 anos depois da morte de Yahushua, né? Quando Jerusalém foi destruída pelo exército romano e centenas de milhares de Arudim foram mortos. O grande historiador, né, Flávio Joséfo, que na verdade seu nome Yashuru era Yosef Ben Matatias, né? Ele era um historiador e escritor, né? E Arudim, que viveu entre os anos 37 do primeiro século e 100, né, do primeiro século da nossa era. Ele escreveu um livro onde ele conta com riqueza de detalhes, né, o que ele presenciou como prova da predição de Yahushua, de não ficar pedra sobre pedra. Veja só o que ele escreveu. Ele disse o seguinte: depois que o exército romano, que jamais se cansaria de matar e de saquear, nada mais achou em que saciar o seu furor, Tito ordenou que a destruíssem, até os alicerces, com exceção de um pedaço do muro, que está do lado do ocidente. Essa ordem foi tão exatamente cumprida que não ficou sinal algum que mostrasse haver ali existido um centro tão populoso. Isso nós encontramos na História dos Hebreus, obra completa de Flávio Joséfo, né, no 7º livro da editora CEPAD, 5ª edição de 2001, na página 688. Falar nesse livro, quem quiser eu posso passar, mas a gente tem que ver como, porque ele é muito pesado. Eu tenho em PDF. Então, quanto à extrema falta de alimentos, né, em Jerusalém, ela ficou sitiada por 134 dias, né? Flávio Joséfo relata o seguinte: enquanto tudo isso se passava em redor do templo, a fome e a carestia faziam tal devastação na cidade que o número do que elas destruía era impossível de se conhecer. Comiam até mesmo a sola dos sapatos, o couro dos escudos. Joséfo conta também, né, uma história espantosa, terrível e repugnante, que diz respeito ao cumprimento, né, do que havia dito o profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 18, versículo 9, onde nós lemos assim: e lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e
comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Ainda temos, em Ezequiel, no capítulo 5, versículo 10, que diz assim: portanto os pais comerão os seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Então, sobre essa questão, nós podemos ver que ela se cumpriu no ano 70, em Jerusalém, porque José escreveu em seu livro o seguinte: uma mulher chamada Miriam, filha de Eleazar, muito rica, tinha vindo com algumas outras pessoas à aldeia de Bateshor, isto é, a casa de Sob, refugiar-se em Jerusalém. E lá se viu cercada. Aqueles tiranos cuja crueldade martirizava os habitantes não se contentaram em lhe arrebatar tudo o que ela tinha levado de mais precioso. Tomaram-lhe ainda por diversas vezes o que ela havia escondido para seu alimento. A dor de se ver tratada daquela maneira lançou-a em tal desespero que, depois de ter feito 1000 imprecações contra eles, usou de palavras ofensivas, procurando irritá-los, a fim de que a matassem. Mas nenhum só daqueles tigres, por vingança de tantas injúrias ou por compaixão, lhe quis usar dessa graça. A fome que a devorava, e ainda mais o fogo que a cólera tinha acendido no seu coração, inspiraram-lhe uma resolução que causa horror à própria natureza. Ela arrancou o filho do próprio seio, que amamentava, e disse-lhe: criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar, asás a desgraça de ter nascido durante esta guerra. Para que te haveria de conservar a vida? Para ser talvez escrava dos romanos? Depois de te ter assim falado, ela matou o filho, cozeu-o, comeu uma parte e escondeu a outra. Aqueles ímpios que só viviam de rapina entraram em seguida naquela casa, tendo sentido o cheiro daquela iguaria inominável. Ameaçaram matá-la se ela não lhes mostrasse o que tinha preparado para comer. Ela respondeu que ainda restava um pedaço da iguaria e mostrou-lhes restos do corpo do próprio filho. Ainda que tivessem aqueles homens um coração de bronze, tal espetáculo causou-lhes tanto horror que eles pareciam fora de si. Ela, porém, na exaltação que lhe causava furor, disse-lhes com o rosto convulsionado: sim, é meu próprio filho que vedes, e fui eu mesma que o matei. Podeis comê-lo. Também, pois, eu já o comi. Sois talvez menos corajosos que uma mulher e tendes mais compaixão do que uma mãe? Se a vossa piedade não vos permite aceitar essa vítima que eu vos ofereço, eu mesmo acabarei de comê-lo. Aqueles homens que até então não haviam sabido o que era compaixão, retiraram-se trêmulos dali. Então é no mesmo livro, História dos Hebreus, na página 675 até a página 676. Ok? Então, meus irmãos, em determinado momento da caminhada pelo deserto, quando saiu do Egito, o povo sentiu, mudando um pouco de assunto, voltando um pouco atrás, o povo sentiu falta dos deuses do Egito e ele acabou construindo um bezerro de ouro. Então Yahweh falou a Moshe. Nós encontramos em Shemot, Êxodo 32, de 1 a 10. Mas eu fiz aqui Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma.
Então, embora o Eterno, em razão da intercessão de Moshe, que nós lemos aí, dos versículos de 1 a 10, né, tenha assustado a execução desse juízo naquele momento, ficou patente com isso, né, a sua intolerância diante da desobediência, que é o que nós falamos todos os dias. Nós vimos exemplos, né, na palavra de castigos coletivos alcançando populações inteiras, mas também são conhecidos casos, né, individuais em que homens e mulheres de corações endurecidos, né, e desobedientes receberam a justa reprovação divina. Eles ultrapassaram, vamos dizer, aquela linha vermelha da tolerância zero de Yahu, da qual nós já falamos. Então, nós vemos, por exemplo, vamos aqui pegar um desses exemplos, né, para ficar mais prático para explicar. O rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, né? Ele, exaltando a si mesmo, ele disse o seguinte: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Observem só, ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra, né, sobre Nabucodonosor, e ele passou a viver como os animais. Passado o tempo de castigo, né, ele finalmente resolveu louvar, exaltar e glorificar o Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, né? Então ele pôde humilhar, né? O Pai pode humilhar a todo aquele que anda na soberba. Esses versos nós lemos, né, em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 30 a 37. Então, nos nossos dias, né, muitas pessoas se glorificam ao Eterno depois de uma tormenta. Às vezes preciso comer o pão que o diabo amassou, né, sentir o peso do castigo divino, descer a olaria, né, do Eterno, para aprenderem a se humilhar diante do Criador. A história do rei David, por exemplo, né, o ungido de Yahu, registra um pecado terrível. Ele cometeu adultério como uma mulher casada e depois ainda armou uma cilada para tirar a vida do marido traído, o qual era seu amigo. Embora David tenha posteriormente demonstrado, vamos dizer, um sincero arrependimento, né? Leia o capítulo 51 de Salmos, você vai notar isso. E Yahu não deixou por menos, né? Em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, nós já arredondando, né? Pegamos aqui o trecho que diz o seguinte: porque desprezaste a palavra de Yahu, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, matasse a espada, e a sua mulher tomasse por sua mulher. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da sua casa. Então observem, David continuou rei, David se arrependeu, mas isso nos ensina que quando nós somos perdoados pelo Pai, isso não significa que nós vamos pagar o preço pelo pecado que nós cometemos. E nós sabemos que a tolerância do Pai é zero. Então, a espada que ele disse, né, que iria tomar conta da família de David, a espada de Yahu, ela veio em forma de violência, conflito e homicídio.
Observem, a criança, né, que nasceu daquele ato ilícito, né, isso nós vemos no capítulo 12, versículo 14, morreu. Não vingou. Houve homicídio entre seus filhos, no capítulo 13, versículo 28 a 29. Absalão rebelou-se contra o pai e foi executado. Isso no capítulo 18, 9 a 17. Seu outro filho, Adonias, foi também assassinado por ordem de Shilom, né? Salomão. Nós vemos em 1 de Reis, capítulo 2, 24 e 25. Então, o pecado de David, né, nos leva a refletir sobre a promiscuidade sexual dos dias atuais. Quantos adultérios são praticados por dia só no Brasil? Quantas famílias vivem em intermináveis angústias, traumas, ódio, desespero, quantas demandas, né, vamos dizer assim, judiciais só porque os cônjuges não souberam manter o leito conjugal sem mácula? Quantos filhos sofrendo, né, por não mais receber o carinho e a proteção de seus pais? Porque o marido traidor partiu para mais uma aventura. Nós vemos também a história, né, do ciumento, invejoso e rebelde rei Saul. Ele pagou um preço alto por sua desobediência. Nós vemos em Samuel, 1 de Samuel, né, no capítulo 15 e 23, o seguinte: rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra de Yahweh, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Percebe? Ele agiu contrário à vontade de Yahweh, e Yahweh se retirou de sobre ele o seu espírito e o rejeitou até como rei. Quando o espírito, né, de Yahweh se retirou de Shaul, né, nós lemos no capítulo 16, 14, que o assombrava um espírito mau, da parte do Eterno. Aí nós aprendemos, né, que como o próprio Eterno diz, ele diz assim: eu criei o bem, eu criei o mal. Na palavra, né, registra que o arrependimento de Shaul. Se nós lermos, né, no capítulo 15, 24 e depois o versículo 31, nós vamos ver o seguinte: então disse Shaul a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem de Yahweh e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. No 31, então voltando Samuel seguiu a Shaul, e Shaul adorou a Yahweh. Mas observe isso, ele, apesar de ele ter se arrependido, apesar de ele ter adorado a Yahweh, num gesto de desespero, né, porque Yahweh não falava mais com ele foi e consultou uma feiticeira. Aí então a sua situação piorou mais ainda, né? Porque aí ele acabou transgredindo muito mais ainda. Então nós vemos em 1 de Crônicas, né, no capítulo 10, versículo 13 a 14. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão com que transgrediu contra Yahweh, por causa da palavra de Yahweh, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou Yahweh, pelo que o matou e transferiu o reino a David, filho de Jessé. Percebem a tolerância que o nosso Pai tem? Mas nós temos que, né, fazer mais reflexão, porque é necessário. Porque nós vemos que um número muito grande de pessoas, entre as quais muitas, né,
que se dizem servas de Yahu, né, consultam os adivinhadores, sejam cartomantes, manipuladores de búzios ou canalizadores, né? Mas nós sabemos que na Torá tal prática é considerada por Yahu como rebeldia. Vamos ler aqui o que nós vemos em Deuteronômio 18, do 10 ao 12, que diz assim: não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Yahu abomina todo aquele que faz essas coisas. Então observe, meus irmãos. Ainda onde eu conversava com o irmão e eu dizia a ele que na verdade o que o pai quer é obediência total e restrita. O primeiro mandamento é amar ao pai sobre todas as coisas. Como é que alguém pode dizer que ama ao pai sobre todas as coisas se não o obedece em todas as coisas que ele manda? E é o que nós vemos por aí. Todo mundo fala, não, eu amo Deus. Mas nem sabe o que ele quer. Ainda em outro verso, né, que nós encontramos em 2 de Crônicas, agora no capítulo 33, nos versículos 6 a 7, diz o seguinte: fez seus filhos passarem pelo fogo no vale do filho de Imom, praticou feitiçaria, adivinhações e bruxaria, e consultou médios e adivinhos. Fez muito mal aos olhos de Yahu, provocando-o a ira. Esse versículo que nós acabamos de ler, né, ele se refere a Manassés, o 15º rei de Judá. Ele reinou por 55 anos. E por esses pecados, e por haver colocado uma imagem de escultura, o ídolo que tinha feito na casa de Yahu, né, e por ter levantado altares a todo o exército dos céus, ele foi levado cativo para a Babilônia. Então Manassés faz parte do rol dos que precisam primeiro passar pelo vale da tormenta para aprenderem a humilhar-se e a glorificar a Yahu. Muita gente é assim. A palavra diz em Gálatas 5, 20 a 22, que não herdarão o reino, né, de Yahu quem pratica a prostituição, a idolatria e a feitiçaria. Isso não está ali meramente para que nós leiamos, para que nós achamos, mas é certo, claro, quem pratica a prostituição, como é que pode herdar o reino? Não. Quer ver? Vamos ler o que tem em Giliana, Revelação, Apocalipse, no capítulo 21, 8, onde o anjo, né, que o Mashiach mandou conversar com Yahu, é muito claro. Ele diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Observe, não tem escapatória. Ele está avisando. O futuro desses é a não existência. É a tolerância zero. O povo por aí diz, o Pai é misericordioso. Sim, Ele é. Ele é pelo motivo de que Ele mantém até hoje o seu povo vivo, apesar de tudo que o povo faz. Na esperança de que o remanescente reinicie o seu povo Kadosh.
Ainda em Apocalipse, no capítulo 22:15, nós lemos assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Percebe? Então a coisa é muito forte. Né? Shaul, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, ele enfatiza muito isso. Ele diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Yahu. 1 de Coríntios 6:10. Veja, aqui ele está dizendo que essas pessoas correm o perigo de não herdar. Aqui está dizendo que não herdarão. Então, essa advertência é muito clara. E com certeza, assim como as outras advertências que nós lemos, né, que foram feitas no passado, será cumprida. Entendem? Porque sem santificação ninguém verá o Eterno. Nós não podemos viver segundo a nossa vontade. Nós precisamos saber qual é a vontade do Eterno para o nosso viver. Imagine, será terrível o fim para os que desejam que a palavra de Yahu se ajuste à sua situação pecaminosa. Porque, na verdade, nós é que devemos nos ajustar ao padrão que Yahu impõe em sua palavra. Eu sei que tais advertências estão ficando cada vez mais raras, em nossos dias. Pouca gente fala sobre isso. Muita gente fala sobre besteira. Mas sobre a verdade, cada dia menos gente. Parece haver um conformismo diante da situação degradante do mundo. Nós vemos que a cada dia aumenta o ocultismo. Nós vemos que a feitiçaria, o culto a Ra-Satã, tudo isso vem aumentando muito, Então, o tempo reservado à palavra está diminuindo, as pessoas não estão mais lendo a palavra. Tudo em nome da sobrevivência. E não percebem que estão se suicidando. Então, vale lembrar outras palavras do Avinu Shaul, dita na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahu. Observe, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahu. É muito claro. A verdade, gente, é que o mal não vai ficar sem castigo. Porque veja, uma vez que em Provérbios, nós vemos o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Por quê? Porque ele quer vê-los Kadosh, como ele é Kadosh. Ele não sente prazer em eliminar as pessoas. Ele quer que elas se tornem Kadosh para estar com ele. Entendem?
Veja isto. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente do justo será libertada. Ainda em Apocalipse 3,19 nós vemos assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Nós vemos na passagem lá, né, da morte do Machado Madeiro, né, que não vou aqui discutir se isso aconteceu ou não aconteceu, eu vou pegar a lição disso, né, que um dos ladrões que estava ao lado deles, né, que morreu lá também no Gólgota, né, ao lado de Yahushua, ele acabou reconhecendo a dura realidade da justiça divina. Em Lucas 23:41 nós vemos assim: com justiça disse ele, recebemos o castigo por nossa rebeldia. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, falando de Yahushua, nenhum mal fez. Então, o próprio ladrão tinha consciência de que a maldade tinha que ser percebe? Amaldiçoada, ela seria cobrada um dia. Quer ver? O que está em Romanos 11:12, né? Diz assim: a bondade e a severidade de Yahu para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Yahu, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então não tem essa, entenderam? Eu sou santo. Não, pisou, dançou. É assim que funciona. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? É complicado. Mas essa é a tolerância de Yahu, é zero. Quer ver? Vamos ler aqui uma advertência muito forte, né? Que diz assim: a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Yahu. Gálatas 5:17-21. Será que é tão difícil entender isso? Em Revelação Apocalipse nós ainda lemos assim: lembra-te, né, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. Então, meus irmãos, a coisa é simples. Como eu disse, eu conversava com um irmão antes de eu ir dormir, né? Tipo 10 horas da noite. E eu disse a ele: as pessoas estão muito naquela de irem aprendendo certas coisas, mas não as praticando, achando que vai chegar um momento em que então elas vão parar e vão praticar tudo. Não.
Da mesma forma que o nosso Pai nos dá as coisas aos poucos, Ele vai abrindo nossos olhos aos poucos, é para que nós possamos ir praticando aos poucos. Por isso disse Yahushua que o fardo era leve. Porque se eu tenho que subir uma escada de 100 andares, de 100 degraus, aliás, e alguém chega para mim e fala, é lá em cima, ó, 100 degraus. Putz, eu vou pisar no primeiro degrau, já sentindo o peso dos outros 99. Agora, se alguém disser para mim, é só subir essa escada, é a porta da direita, eu vou me cansar, é claro. Mas eu subindo um degrau por vez, eu vou adquirindo talvez até uma força. Percebe? Então a mesma coisa são os ensinos de Yahu. Ele vai nos mostrando as coisas conforme nós vamos. Ele nos conhece, Ele é o único que conhece o nosso coração. Agora, se Ele nos mostra X coisa, e nós dizemos para nós mesmos, entendi, mas deixa para praticar daqui um ano. Quanta coisa você vai ter aprendido durante esse ano que você vai ter que praticar depois desse ano. Isso é você falando para o Pai que você confia na sua própria força. Será que o Pai vai ajudar aquele que diz, eu confio na minha própria força? Tem gente que pergunta para mim, para Eliane, como foi que a gente começou a praticar e como é que a gente hoje vive dessa forma totalmente diferente dos outros, né? E simplesmente a resposta são 15 anos. Praticando todo o ensinamento que vem da boca de Alma. É para fazer isso? Então vamos fazer. Porque a cada ensinamento que você pratica, a cada coisa que você se torna obediente, a cada vontade do Pai que você satisfaz, você se torna mais forte. Porque a próxima que virá, com certeza será mais pesada. Mas se você já está exercitando naquela menor, você nem vai sentir o peso da próxima. E o entendimento é igual. Ele vem aos pouquinhos para que você possa ir compreendendo verdadeiramente o que o Pai deseja. Qual é o plano do Pai? O que o Pai mostra para nós? O que Ele deseja da humanidade, do seu povo. Então, meus irmãos, se você é chamado, lembre-se sempre, a tolerância do Pai é 0. Se Ele diz, vai por aqui, você vai por ali, enquanto você não tem o conhecimento do porquê não ir por ali, está escrito que o tempo de ignorância será perdoado. Ou seja, não será nem contado. Mas a partir do momento que o Pai lhe dá o entendimento de uma coisa que seja, e você não a cumpre, você já é réu. Por isso que o Mashiach disse, a palavra que vos disse, que na verdade é a palavra de meu Pai, os julgará. A cristandade está cheia de neguinho esperando pelo grande tribunal, e eles vão esperar mesmo. Nisso eles estão certos.
Agora, aqueles que são chamados e aqueles que praticam, aqueles que aprendem, aqueles que o Pai dá do seu Espírito para que ele possa agir em conformidade com sua vontade, suas leis, esses já estão sendo julgados pela palavra. Isso é o que o emissário chamou, da lei da liberdade. É você estar acima da lei. E estar acima da lei não é você jogá-la fora, é você praticá-la. Você não ser réu da lei. Isso que vocês têm que entender. Porque todo aquele que for réu da lei será julgado pela lei e condenado. Bom, irmãos, pensem nisso. E o próximo programa aqui, o próximo estudo, será feito pela minha esposa, Eliane, que vai falar sobre a questão, até escrevi aqui porque o nome é comprido, a lei da separação para os que têm fluxo na carne. Isso é uma lei que está na Torá, é uma lei que pouca gente fala a respeito. Se discute muito, quem foi os Nefilins, quem era a esposa de Caim, sabe, coisas bobas que não tem nada a ver com a nossa salvação. E se esquece de ir a fundo naquilo que o Pai nos pede, para termos o conhecimento do que verdadeiramente Ele quer de cada um de nós. É muito fácil você chegar para uma pessoa e dizer: você não ama ninguém. E eu também com a mesma facilidade digo não. O próprio Mashiach disse que amou aqueles que o Pai deu a Ele. O próprio Mashiach disse que ele ensinava o povo por parábolas para que eles vendo não vissem, ouvindo não ouvissem, e ele não tivesse que curá-los. Essa é a realidade. Se você quer viver no mundo do sonho, das religiões, viva. E viva abundantemente, porque você só terá esse período. Ok? Então, meus irmãos, eu me despeço, são 4 horas e 36 minutos. Agora eu vou mixar, renderizar e mandar pro YouTube. Com certeza, clareando, eu vou tirar mais umas fotos da lua. Ela está bem aqui na janela do fundo. E enviarei a vocês. Então, o meu desejo de paz a todos vocês, a paz de Yahushua, a Mashiach. O meu desejo de que a cada dia mais gente venha a ser esclarecida pela verdade do Pai, por intermédio do Espírito do Pai, para que possa estar praticando aquilo que o Pai deseja do seu povo. O meu desejo, como eu sempre digo, me procurem. Eu quero, é a minha função tirar dúvidas. Se você vai entender, se você vai praticar ou não, isso já é um outro problema. A questão minha não é fazer a sua cabeça. A minha questão é apenas explicar o que a palavra diz. Aí, se você tiver o Espírito, ele vai demonstrar. Então, eu estou à disposição sempre. Acho que quem já entrou em contato comigo sabe que eu recebo muito bem. Eu só não recebo bem quem já vem com pedra, porque
eu sou um lutador. Como nós vemos o texto aí, né, na parte 1 desse estudo, no momento, né, em que Manassés, eu não lembro agora o nome do rei, queria acender o incensário, né? Entrou o sumo sacerdote com mais 80 sacerdotes valentes. Tá? Quando o Mashiach diz que os tímidos não herdarão, né? Ele quer dizer os covardes. Porque grande parte daqueles que hoje falam em nome do nosso Pai vão negar por medo. Então, meus irmãos, tenham um ótimo segundo dia de trabalho. Shalom, shalom, beijo na testa e no coração. Fui.